primeira questão de ordem, Excelência, diz respeito às exceções de incompetência, suspeição e impedimento. Estas são matérias que envolvem uma defesa indireta de mérito e que devem ser decididas preliminarmente à instrução processual, porque são prejudiciais à instrução processual. Sem um juiz competente, sem um juiz insuspeito e sem um juiz com relação ao quem não haja impedimento, o processo não pode se desenvolver validamente, a jurisdição não pode exercitar-se na direção do justo. Vossa Excelência não decidiu a exceção de incompetência. Entende a defesa ser gritante a incompetência do juízo. Doutor, essas exceções foram interpostas, estão sendo processadas, vão ser ouvidos. A lei não prevê suspensão do processo por conta de interposição de exceção. Então, a pretensão da defesa, com todo respeito, não tem amparo legal e essas questões estão tramitando. Então, logo que seja apresentada a manifestação do Ministério Público, serão decididas. Embora o Código de Processo Penal não estabeleça, porque pode a qualquer momento, e deve a defesa fazê-lo no primeiro instante, a bem da ordem processual, embora o Código de Processo Penal não diga exatamente em que momento deve fazê-lo, o primeiro momento é o mais indicado. E o juízo deve decidir na primeira oportunidade, ainda que redesignando o ato de instrução. Não, doutora, estou seguindo estritamente a lei, estou ouvindo a parte contrária e será decidido assim que vier concluso para a decisão. Agora eu não posso atropelar o pedido final da questão de ordem é redesignação deste ato. Tá. Mas vamos continuar. Por esse motivo, indeferido. O juízo poderia e pode, decidindo esta questão relevantíssima, à luz de texto explícito expresso do Código de Processo Penal, segundo o qual, na concorrência de jurisdições ratione loci, seja prevalecente aquela, sobre conexão e prevenção, seja prevalecente aquela do local de maior infração. Ok, então isto já foi. Eu passo para a segunda. Tá. Questão da exceção de competência, os fundamentos serão apreciados, estão lá por escrito, não tem necessidade de repetir na audiência. Suspeição, Excelência. Suspeição da mesma forma, doutor, foi interposta, está sendo processada, vai ser decidida. Eu lembro aqui que, em que pese a alegação da defesa, nessa Operação Lava Jato, já foram interpostas várias exceções de suspeição em processos conexos e nenhuma delas foi acolhida. Todas foram unanimemente rejeitadas pelo Tribunal Regional Federal. Okay. E quando levada a questão por habeas corpus aos tribunais superiores, igualmente. Então ela está sendo processada e será decidida no momento oportuno. Não houve decisão definitiva das Cortes Superiores, primeiramente, e, em segundo lugar, aí há desobediência expressa ao rito processual penal. Segundo o rito processual penal, Vossa Excelência, ao receber a exceção de suspeição, deveria decidir imediatamente se dava por suspeito ou não, mandando autuar a parte. Doutor, Vossa Excelência, se for examinado o texto legal, há uma previsão da possibilidade de oitiva do Ministério Público a esse respeito. Não. E foi aberta a vista ao Ministério Público a esse respeito. Tão logo venha, será decidido. Então, veja, estritamente está sendo seguido a lei. Está previsto, eu posso citar o artigo para o senhor do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de oitiva do Ministério Público. Então, não está sendo inobservado o procedimento legal, ao contrário do que... A terceira exceção é a exceção de impedimento, com fundamento em que Vossa Excelência, com relação dos corréus, já havia dado por foro íntimo, dado-se por impedido. Da mesma forma, isso está sendo processado, será ouvido o Ministério Público e será decidido. Essa mesma questão foi veiculada a título de informação em uma ação penal conexa, foi rejeitada e foi rejeitada a unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Okay. Certo? Mas, de todo modo, os argumentos foram veiculados na petição da defesa, está sendo ouvido o Ministério Público a respeito e, tão logo vier concluso, o juiz irá apreciar a questão de imediato. Ok, Excelência. A defesa conclui para dizer que a redesignação deste ato processual poria boa ordem no processo,
permitiria a Vossa Excelência decidir todas essas questões sem prejuízo de tempo, esforço e material. É por isso que a defesa, olhando uma inversão tumultuária no andamento do feito, protocolizou ou está a protocolizar, e por esta petição traz ao conhecimento de Vossa Excelência, correição parcial apresentada ao Tribunal Regional Federal. Abre-se por esta petição, e agora oralmente, a oportunidade a Vossa Excelência, que parece já ter rejeitado, de uma espécie de retratação quanto à realização deste ato processual. A defesa quer deixar esta petição com Vossa Excelência para deliberação. Doutor, consciente de que Vossa Excelência verbalmente já adiantou o seu posicionamento. Certo. Na verdade, eu apreciei essa questão por escrito na decisão. Essa questão já foi colocada pelas defesas e o juízo consignou sua posição por escrito indeferindo. Em realidade, a Constituição prevê o direito à duração razoável do processo e, havendo acusados presos, existe um dever da própria jurisdição de acelerar o processo para que haja um julgamento em tempo razoável, certo? As defesas tiveram um tempo extremamente significativo para apresentar suas manifestações e não vejo nenhuma inversão tumultuária. Também tive notícia que ontem uma reclamação interposta no Supremo Tribunal Federal foi indeferida, que buscava suspender essa audiência. Então, aparentemente, me parece que a pretensão não tem base legal. Se tivesse, provavelmente o Supremo Tribunal Federal teria deferido o requerido. Mas agradeço a notícia da interposição do recurso, mas a posição do juízo permanece a mesma. A defesa é imposição sua, ético-profissional, reeditar os argumentos lançados nessa reclamação com relação à ausência de paridade de armas com relação ao Ministério Público e uma espécie de paridade de armas defensivas com relação a um dos corréus. Vossa Excelência sabe que a minha ilustre colega participou da delação premiada originária de Paulo Roberto Costa. Delação em cujo teor acabou por ser delatado o Júlio de Camargo, agora representado pela mesma defensora. Infelizmente, se não ontem, apesar de a defesa vir pedindo há muito tempo, infelizmente ontem só tivemos acesso à noite, porque tivemos conhecimento à noite, foram disponibilizados os depoimentos de Paulo Roberto Costa e Youssef e Júlio de Camargo. Vossa Excelência não disponibilizou os vídeos, áudios, e esta é uma outra questão muito sensível à defesa. Mas, com relação a esses depoimentos, a defesa não teve capacidade de conhecê-los em plenitude, compreendê-los adequadamente, metabolizar seu conteúdo defensivamente, para poder adequadamente realizar esta audiência. Há uma vantagem acusatória, o Ministério Público teve conhecimento de todos, há uma vantagem defensivo/acusatória, porque um dos corréus, que figura como chamada de corréu, tendo conhecimento prévio e inteiro, inclusive presencial, imagem e vídeo, não que tenha imagem e vídeo, mas esteve presente no ato de delação. Essas questões já foram resolvidas, doutor. Não foram, Excelência. Não foram. Por quando? Quando? Quando foi apreciada? Mas quando? Essa questão de acesso aos depoimentos e se a mesma defensora... Os depoimentos do Júlio Camargo foram disponibilizados no processo, há 2 meses atrás? A inteireza deles... Sim, por isso. Paulo Roberto Costa inteireza? Não, Paulo Roberto foi disponibilizado ontem, doutor. E o CEF? Como eu consignei na decisão, não existe nenhum depoimento do senhor Paulo Roberto Costa prévio relativamente ao tema que é objeto dessa acusação. Não, Excelência, então, é que Vossa Excelência reconhece uma suposta conexão entre os fatos e dou-lhe um exemplo. Pedro Barusco,
Vossa Excelência facultaria a defesa só o depoimento 6, onde Pedro Barusco aparece no título, Fernando Soares, e Vossa Excelência disponibilizaria esse testemunho, esse depoimento, porque lá é referido o nome de Fernando Soares. Todavia, o mais importante dos depoimentos é o 4, onde Fernando Soares não é referido. Não, mas todos os depoimentos do senhor Pedro Barusco foram disponibilizados. Mas, Excelência, Vossa Excelência disponibilizou, saiu na imprensa, então disponibilizou, e mais uma coisa, disponibilizou fora do tempo adequado para a defesa deles ter conhecimento e fora do tempo oportuno para arrolar, tendo conhecimento, como testemunho de defesa. Não, se o doutor quiser arrolar, se surge uma prova superveniente no processo, a defesa pode fazer requerimentos. Mas qual, Excelência? Fatos conexos às outras delações são muitas. Não, nós vamos ter surpresa isso daqui a 15 dias, 1 mês, 2 meses, e arrolar como testemunha? Certo, doutor, vamos começar os depoimentos. As Bom, Excelência, então do que já foi apreciado. Fica por derradeiro esta observação de que, nesta audiência, a defesa de Fernando Soares não tem condições e sofre pela falta de paridade de armas acusatórias e defensivo-acusatórias, não tem condições de adequadamente desenvolver o seu trabalho. Certo. Doutor, a defesa... Argumento inócuo, Excelência. A defesa quer fazer uma chicana jurídica nessa audiência. Nós estamos prezando pela duração razoável do processo. Isso. Bom, doutor, vamos começar porque... Excelência, eu só vou terminar, concluir, 1 minuto. Defesa não está fazendo chicana e é ofensivo. O Ministério Público cuide das palavras. É a primeira observação. A segunda, duração razoável razoável do processo não significa tolher prova defensiva e impedir o trabalho da defesa. Não há tolemento de provas. Então, Excelência, concluindo, a defesa não tem condições de adequadamente participar deste ato, esgotar todos os modos e meios defensivos. A defesa mesmo se sente muito constrangida de participar de um ato que acredita, defesa como fiscal da lei, como o Ministério Público é, a defesa se sente muito constrangida a participar de um ato que, segundo a sua ótica, pela leitura da lei, é absolutamente ilegal, fere uma correta administração da justiça, e por isso a defesa se reserva ou a sair deste ato, é uma opção de desespero, de ausência de outra alternativa, ou então vai participar do ato, participa do ato, até porque qualquer outro defensor que aqui estivesse estaria cometendo uma infração ética profissional, porque nenhum defensor tem condições de estar presente na defesa, mas desfazendo da chicana jurídica, por favor, tenha palavras mais sensíveis, mais elegantes, mas não grosseria. Certo, sincero, mas grosseiro não é comportamento processual. Vamos então... Então, Excelência, a defesa não conseguirá fazer perguntas, não conseguirá desenvolver o seu mistério nesta audiência, porque não compactuará com as... Meu colega tem mais uma. Excelência, eu gostaria só de fazer um breve aditamento, desde que me entendo como advogado. Nas constituições, seja a atual, a Carta Cidadã, e mesmo aquelas outras, até a Constituição do Estado Novo, nenhuma Constituição desta República deixou de reconhecer o direito de ampla defesa. Eu faço uma indagação a Vossa Excelência e ao Ministério Público. Acaso exercitar-se-á a ampla defesa, na medida em que tivemos acesso esta noite, passamos a madrugada tirando cópia dos depoimentos, são 50 depoimentos, como nós vamos inquirir quem quer que seja nessas condições, a menos que esse ato seja um ato absolutamente destinado a um simbolismo de auxiliares da justiça, que é o papel do advogado, tanto quanto do Ministério Público. Nós somos, por norma constitucional expressa, auxiliares da justiça. Não há subordinação nem hierarquia entre magistrado, Ministério Público e advogados. Nosso papel tem que ser desempenhado na conformidade das garantias da lei maior, que rege a nós todos, a qualquer cidadão, ao nosso amigo, ao nosso inimigo, ao nosso vizinho, ao nosso filho, até eventualmente a um desafeto nosso. Então, eu não me sinto em condições, nós ficaremos no ato, não formularemos nenhuma indagação, que a defesa está cerceada, como nunca vi em minha vida profissional, em 40 anos de militância profissional. Advoguei com alguns aqui presentes, até no período em que não havia sequer a garantia do habeas corpus. Não há nenhuma decisão definitiva
pelo menos do Supremo Tribunal Federal, acerca de várias situações que são anômalas que ocorrem neste feito, e evidentemente que tomar conhecimento, como nós tomamos conhecimento, eu jamais vi isto na minha vida profissional. Então esse ato será seguramente um dia desses, não sei quando, não tem bola de cristal, mas será fadado, no mínimo, à cognição de um tribunal que respeite a Constituição da República. Então, eu lanço aqui o meu protesto veemente contra a realização desta audiência. E Vossa Excelência afirmou que determinadas questões foram decididas, nós não sabemos disso. Eu não conheço a decisão de Vossa Excelência dos embargos de declaração. Não conheço decisão, nem sei se alguém suscitou o tema relacionado ao fato de que um profissional do direito atua numa delação onde há imposição do dever de sigilo e depois esse sigilo é quebrado porque esta pessoa se torna advogada do delatado e assim sucessivamente. Certo. Isto, evidentemente, desatende a cláusula contratual e ver o contrato em si celebrado entre acusado e defesa, mas sem os termos correspondentes. A audiência aqui é gravada para que se veja a fidelidade até da expressão facial, induzimento ou não de indagações. Os termos que são apresentados são sinopses da forma como se realizavam audiências no século passado. Fala-se 1 hora, 2 horas e 3, e são lidas 2 páginas. Então, não há nenhum termo de depoimento que empreste a credibilidade para que haja o exercício do contraditório nas condições que a Constituição assegura e garante a qualquer acusado. Então, diante disso, Excelência, reiterando a posição do meu colega, não há nada de pessoal com Vossa Excelência, menos ainda com o Ministério Público. Todas as causas vão passar na nossa vida, outras permanecerão e até o fim dos nossos dias. O nosso ofício é de auxiliares da Justiça, a tribuna da acusação, tribuna da defesa, ambas fiscais da lei. E Vossa Excelência, como magistrado, pode errar. O tribunal pode errar, mas o tribunal erra por último. E, de qualquer sorte, as decisões de Vossa Excelência estão submetidas ainda ao escrutínio dos tribunais desta República. A reclamação foi negada com fundamentos que eu desconheço, porque também alguma coisa de surreal acontece no país. A informática veio. Doutor, e nunca foi tão difícil ter conhecimento de uma decisão. Eu não conheço a questão do Supremo Tribunal Federal. A audiência para fazer o quê? Uma tribuna? Para usar o direito de voz da defesa. Vossa Excelência tem que ter paciência de ouvir o advogado. Certo. É um dever de Vossa Excelência. Ouvindo, não é favor. Eu estou ouvindo. Não é favor, é obrigação de Vossa Excelência. Vamos começar tantas vezes quantas a defesa entenda que deva interferir, o fará. Certo. Porque é a sua... integralmente a fundamentação dos advogados de Fernando Soares e adere também ao seu requerimento, porque se sente prejudicada na ampla defesa. É impossível fazer, neste momento, defesa técnica eficiente sem o conhecimento integral de tudo que se passou. Então, ratifico e estou aderindo também à defesa de Fernando Soares. Bom, doutor, eu respeito a posição, mas tem que ficar apenas consignado, certo? Essa ratificação... nós estamos gravando, então, está evidentemente consignado. Eu respeito a posição, doutor, mas o entendimento do juiz é o mesmo, certo? Não, sem polemizar, eu só gostaria que Vossa Excelência... Eu só gostaria que Vossa Excelência... Eu estou respeitando, eu só queria que Vossa Excelência entendesse que a avaliação da amplitude de defesa é do advogado e não de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência acha que um dia nós podemos analisar tudo... A gravação. Eu não ouvi. Eu vou interromper.